Ligou? Ligou. Baixou? Agora aumenta. Oi, pronto, aí, joia. Irmãos, antes de nós separarmos em sala, eu queria só convidá-los a nós fazermos uma oração de intercessão pela Márcia Culto. Quem é a Márcia? A Márcia é a esposa do pastor Jesus, que nesses próximos minutos está entrando para uma cirurgia, ainda não sabe se, como é o nome desse negócio que dá na cabeça, gente? Ainda não sabe se é um aneurisma, não sabe se é só outra coisa. Eu sei que está ruim e começou a sangrar e está entrando numa cirurgia urgente agora, e nós temos então esse pedido de oração para a igreja, para nós podermos interceder pela Márcia, a esposa do pastor Jesus de Anápolis. Se você puder curvar a sua cabeça. Pai querido, a vida foi o Senhor quem nos deu. Ela pertence ao Senhor. Ela é de propriedade do Senhor. É dádiva do Senhor para nós. E o tempo também é do Senhor. Do Senhor é o tempo, do Senhor é a hora, do Senhor é a eternidade. O conhecimento e a sabedoria também vêm do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós rogamos pela vida da Márcia. Pedimos que o Senhor dê mais tempo. E clamamos para que o Senhor dê destreza, sabedoria aos médicos que farão essa cirurgia. E que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Aceitamos a vontade soberana do Senhor, mas confiamos também no poder da oração. Confiamos que o Senhor ouve a oração do teu povo. Que o Senhor abençoe neste momento, nesta hora. Que o Senhor traga paz também ao coração do pastor Jesus neste momento. Neste tempo de apreensão, de ansiedade, de preocupação, de medo. Que o Senhor seja com ele também, e com os filhos, e com toda a igreja em Anápolis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Hoje, como nós temos 1 hora para as nossas reflexões, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente, por necessidade minha. O Lucas vai fazer os primeiros 30 minutos, e eu vou fazer os últimos 30 minutos, tá bom? Aí, estejam atentos. Nosso tema deste mês de maio é família. Amém. Bom dia, graça e paz. O pastor ontem me convidou e eu logo lembrei que o tema era família, então eu pensei, orei e pensei, por que não falar a família cristã em tempos de desafios modernos? Porque nos dias atuais, nós vivemos por diversos desafios, a família vive por diversos desafios atuais, né? E assim, a gente tem sofrido muito com isso, a família cristã. Porque cada dia mais o liberalismo, a modernidade tem entrado dentro das nossas famílias, dentro da igreja. E se a gente não for forte, não tiver uma vida cristã, uma vida em perseverança em Cristo, infelizmente, o inimigo ele vai tentar muito contra as nossas famílias. Lá em Josué 24:15, vai dizer assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. O que vocês entendem como família? O que é família para vocês? Quais os princípios da família? O porquê da família? Meus irmãos, Cristo, ele lá em Gênesis 2:24, ele vai dar a primeira instrução. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, desde Gênesis, lá do começo,
Deus já se refere à família. Deus já fala para o homem: deixai o seu pai e a sua mãe, apegar a sua mulher, e ambos serão uma carne. A família, a gente vai ver vários atributos ligados a ela: amor, compaixão, esperança, proteção. A gente vê a família como algo assim, algo de Deus. E nós devemos saber como conduzir a nossa família perante a esse mundo tão perverso, a esse mundo que cada dia mais traz mais modernidades, que cada dia mais fala que o homem não precisa de uma família, a mulher não precisa de uma família. Cada dia mais o mundo vai falar o quê? Que a mulher consegue sozinho, o homem consegue sozinho. E não, nós precisamos de uma família. Assim como nós precisamos da igreja, do corpo de Jesus. Assim é com a nossa família. Nós, sem a nossa família, é muito difícil, irmão. Até para a gente se apoiar. Porque quando a gente tem uma família, o nosso apoio é maior. O nosso apoio fica mais leve, mais fácil. Quando eu tenho algum problema, eu vou na minha esposa. Falo: Dani, me ajuda com isso, me ajuda. E ela vai me ajudar, ela vai me auxiliar e vai me deixar mais forte para enfrentar aquele problema. Do mesmo jeito é a família. O alvo é constante de ataques culturais, ideológicos e espirituais. Os ataques contra as famílias, assim como eu disse, cada dia mais, ele se torna mais constante, ele se torna algo mais vivido. As ideias, a gente vê que o povo tem dado muitas ideias erradas sobre o que é família, e espiritualmente também. A gente vê vários falsos profetas ou falsos pastores falando sobre família isso, não, e família. O conceito de família, meus irmãos, estão na Bíblia. Se você quer saber os conceitos da família, vai para a Bíblia. A família, ela é o projeto de Deus, e ela precisa ser fortalecida diante dessas pressões mundanas. A família precisa ser fortalecida. E como que a gente vai fortalecer a nossa família? A gente fortalece a nossa família seguindo os caminhos que a Bíblia diz que o Senhor deixou para nós, honrando os nossos familiares. Muitas das vezes, meus irmãos, a correria da nossa vida, do dia a dia, a gente esquece até de tirar um tempinho para a nossa família. Pouco tempo atrás eu fiz um MMI, e tem uma lição lá que é muito interessante, que a gente tem que pegar a esposa da gente, ou a esposa pegar o marido, e a gente fazer um passeio. Porque nos dias atuais a correria é tanto trabalho, a gente anda tão cansado que a gente esquece de fazer as coisas simples, que é a gente cultivar ali com a nossa família, que a gente está ali, conversar com o filho conversar com o pai, o esposo conversar com a esposa. E a gente perdeu esse costume, infelizmente. Infelizmente, a gente, assim, é vivido para quê? Para trabalhar e casa. Casa, trabalho. E esquece que precisamos cultivar a nossa família. Precisamos ali estar lado a lado com quem vai nos apoiar. E cada dia mais orar mais, jejuar, ler a Bíblia e buscar junto com a família. A oração em família, ela é muito importante. No curso até tem uma matéria sobre isso, orar em família, orar ali o esposo, a esposa, os filhos. É muito importante, porque a oração vai nos livrar das barreiras do Satanás dentro da nossa família. E a igreja, ela será uma igreja forte se as famílias forem fortes. O nosso papel como igreja é apoiar as famílias da nossa igreja. É apoiar, dar conselhos certos. Às vezes você vê um irmão que está ali passando por uma dificuldade na sua família, chama ele, ora com ele, conversa. Se ele quiser desabafar com você, dá conselhos bons. Porque, infelizmente, se uma família for buscar conselhos na rua, mundanos, corre sério risco dessa família ser destruída. Porque é o que o mundo ensina hoje. O mundo hoje, ele não quer a família.
O mundo hoje ele não quer que constitua esposo, marido, esposa e filhos. Não. O tanto que é que a ideia hoje é o que eu estava olhando ontem. Que a ideia é o quê? Que daqui para frente, cada dia mais que passe, a quantidade de filhos vai diminuir. E já tem muita gente que nem quer ter filhos mais. Tem muitos casais que nem querem ter filhos. E a gente tem que lembrar que Deus deixou essa instrução para o pai, para a mãe, para o esposo deixar seu pai, sua mãe e apegar a sua mulher. E aí a gente vê um exemplo bíblico na família, no Novo Testamento, que eu achei muito interessante, que é a família de Timóteo. Lá em 2 Timóteo 1,5. Se vocês quiserem abrir. Vai falar assim: recordo-me da tua fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E o que Paulo quis dizer com isso? Ele vai dizer que essa família mostra a importância da transmissão da fé de geração em geração. A gente vai ver que por conta da fé de Lóide, que era a avó de Timóteo, e da Eunice, que era a mãe, Timóteo era um homem de fé. Então, é importante essa importância da transmissão de fé durante gerações. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa família, ali, ensinar ele o caminho, os filhos o caminho que devem andar, a esposa auxiliar o marido auxiliar a esposa. Quem foi Eunice e Lóide? Lóide, ela foi a avó de Timóteo, e ela foi reconhecida por Paulo como uma mulher de fé genuína. E Eunice, mãe de Timóteo, judia, convertida ao cristianismo, casada com um grego. E qual que foi o papel delas na vida de Timóteo? A influência espiritual. Elas ensinam Timóteo desde criança, desde pequeno. As escrituras vão dizer lá em 2 Timóteo 3,15, vai falar assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então vai dizer que desde pequeno, Lóide e Eunice já ensinava Timóteo os caminhos que ele devia andar, já ensinava ele a Bíblia, a leitura sagrada, e assim tem que ser com os nossos filhos. Isso aqui é um exemplo de fé viva. Elas não apenas instruíram Timóteo, mas elas viveram de forma coerente com o que criaram. Então, além delas ensinaram, elas mostraram o caminho que Timóteo devia andar. Porque não adianta, meus irmãos, não adianta vocês ali orarem, terem uma reunião semanal com a família, mas se assim, você não dá o exemplo para os seus filhos. É igual aquela história da criança que chega no pastor e fala assim: pastor, não tem como eu morar na igreja, não? Aí o pastor vai perguntar por quê. Aí a criança vai falar: não, porque aqui meu pai é uma coisa e lá em casa meu pai é outra. Então, meus irmãos, assim como Lóide e Eunice, nós temos que instruir os nossos filhos, os nossos entes queridos, vivenciando o que a Bíblia diz. Vivenciando o que a Bíblia diz. A fé de Timóteo, que se tornou colaborador próximo de Paulo, foi moldada pelos testemunhos delas. Elas deram testemunhos de fé para Timóteo. E aquela época era uma época como hoje, era uma época cultural, grega-romana, cheia de paganismo, mas mesmo assim elas mantevem fortes na fé. Não é porque a época que nós vivemos está cada dia mais em decadência da fé, que nós vamos deixar de ter fé.
Nós não somos no mundo, nós somos separados, nós somos escolhidos. E nós temos que demonstrar isso para as pessoas que a gente ama, para a nossa família. Não adianta você vir para a igreja aqui, você ser uma coisa, e chegar em casa você ser outra. Não, meus irmãos. É lá na nossa casa que nós vamos demonstrar o nosso verdadeiro cristão, o cristão que a gente é. É lá na nossa casa que a gente vai mostrar para a nossa família quem somos de verdade. E esse foi um legado do Oradouro. E hoje, em meio ao secularismo e ao modernismo, precisamos do mesmo compromisso. Nós precisamos desse compromisso. Nós precisamos mostrar quem realmente somos para a nossa família. A fé, ela nunca vai ser herdada automaticamente, mas ela é cultivada pelo ensino e exemplo dentro do lar. Minha mãe, ela sempre me ensinou, Lucas, a gente tem que ter fé. Lucas, nós temos que ter fé. Porque é através de Cristo que as coisas vão se realizar. Quantas vezes a gente passou por muita dificuldade lá em casa e minha mãe nunca parou de ter fé. Ela podia muito bem, mas meu pai ter chutado o balde, mas não, ela falou, não vamos parar de ter fé. Que Deus vai abençoar, Deus vai transformar, Deus vai mudar a causa. E é assim. E a gente enfrenta algumas dificuldades hoje. Uma delas está no casamento, outras com filhos, e a outra é a internet. O excesso de tempo online, ele atrapalha muitas famílias. A exposição a conteúdos nocivos. A gente vê cada dia mais os filhos, quantos mais novos, os pais já dão um celular, já dão uma tela. E muitas das vezes, a gente não está ali o tempo inteiro com eles. Lá em Romanos 12, 2, vai falar, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A tecnologia ela é muito útil, mas ela pode se tornar um ídolo. Quantos de nós não chegamos cansados, a gente pega o celular, em vez da gente ir lá conversar com a nossa família, trocar uma ideia, orar, ler a Bíblia junto, a gente pega o celular e vai para o TikTok, vai para o Instagram, ou vai para o Netflix e assiste uma série, assiste 6 temporadas, sentado, brincando, rindo, ou fica ali 3 horas no TikTok, perde mó tempão, sendo que a gente podia estar fazendo uma coisa útil. A gente podia estar ali instruindo os nossos entes queridos a como lidar com esse mundo, a palavra. E uma coisa é certa, meus irmãos, se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar. E o mundo ensina. O mundo ensina. O modernismo, ele relativiza valores bíblicos e enfraquece os princípios cristãos. O mundo hoje, cada dia mais, ele vai contra a Bíblia. O modernismo, cada dia mais, ele vai contra os nossos princípios. Porque o inimigo não quer uma família unida. O inimigo não quer uma família bem, ele quer uma família destruída. Ele quer cada dia mais o quê? O esposo mentindo para a esposa, os filhos em contendas com os pais e com as mães. É engraçado, hoje em dia a gente abre o jornal e cada dia mais é mais catástrofes. É filho brigando com pai matando filho. E a gente não pode permitir isso. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós devemos instruir. E para encerrar, para passar para o pastor, e a igreja tem um papel nisso tudo. A igreja tem um papel. Ela tem que dar o apoio espiritual. Hebreus 10, 25 vai dizer:
não abandonemos, como alguns estão fazendo, os costumes de ir assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora, ao que vocês veem, o que o dia está chegando. A igreja, ela é um lugar de fortalecimento espiritual e comunhão. É aqui na igreja que nós vamos receber um apoio espiritual, que a família vai ser fortalecida, vai ser cheia do Espírito. Famílias precisam da igreja para crescer juntas na fé. A sua família precisa estar na igreja. Esses dias para trás, uma mãe de um jovem virou, eu sou líder de jovem, a mãe do jovem virou para mim e falou assim: você tem que obrigar meu filho a vir para a igreja. Eu falei: minha senhora, eu não posso obrigar. Quem tem que obrigar é a senhora é a mãe. Ele faz parte da sua família. Traga ele para a igreja. E assim eu falo para os pais de adolescentes, pais de jovens: traga seus filhos. Adolescente é mais fácil, porque adolescente o pai não manda, né? Então, traga seus filhos para a igreja, para os cultos. Traga as crianças para a salinha da EBD. O quanto eu aprendi na EBD com a tia Lênia. O Kika, acho que quase todos nós passamos pela salinha da tia Lênia. Assim, o nosso dever como família, a igreja ela já faz o seu dever, que é ter as programações para cada um da família. E o nosso dever como família é trazer os nossos filhos. Às vezes o nosso esposo não está querendo ir, a gente vai lá, chama ele, a nossa esposa: vamos lá na igreja e tal. Ensino e discipulado é outro papel da igreja. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas. A igreja, ela ensina os princípios bíblicos que sustentam o lar. A escola bíblica, cultos e ministérios são ferramentas para instruir tanto os pais como os filhos. É igual eu falei que eu fiz esse curso do MMI. Maravilhoso o curso. O curso é maravilhoso, eu aprendi demais. Porque eu pensei que meu casamento estava assim, top. Depois que eu fiz o curso, eu vi que eu precisava ajustar algumas coisas, mudar algumas coisas. E agora em agosto a gente vai começar uma nova turma. Se você tiver interesse, fala com a Abílio, fala comigo. Esse curso é show de bola para casais. Um suporte comunitário. A igreja deve dar um suporte comunitário. Lá em Atos 2, 42 e 44, vai falar: perseveraram na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum. A igreja é uma família espiritual que apoia nos momentos de crise. Meus irmãos, se você está passando por uma crise, você tem um irmão de confiança, chega nele, conversa com ele, marca uma reunião com o pastor. Um dia eu estava no serviço, no meu antigo serviço, e chegou um rapaz lá, e ele é cristão também, e ele falando que a esposa dele tinha mudado demais com ele, que ele queria largar dela. Aí eu falei: mas você já orou? Ele falou: não. Eu falei: então, como é que você quer largar de sua esposa? Você fala que você é cristão, como é que você quer largar sem? Não é assim não, vamos conversar. Eu falei: se você não quiser conversar comigo, pega a sua esposa, chama um casal de confiança, da sua confiança, um casal que você sabe que vive os princípios bíblicos, que vive uma vida, assim, que vive uma vida cristã certa, correta, conversa. Meu irmão, não há problema que não possa ser resolvido, solucionado. E assim foi. Depois eu ouvi falar que ele não tinha largado, que ele arrumou um casal, conversou com esse casal, e o casal ajudou eles em oração, deu um apoio, e o casamento deles estão aí firme e forte. E assim é a nossa igreja. A igreja serve para isso, para em momentos de crise a gente poder fortalecer um ao outro. E exemplo de santidade. 1 Pedro 1,16 vai falar: sede santos, porque eu sou santo. A igreja deve ser modelo de vida santa para inspirar as famílias. Quando a igreja vive em santidade, ela influencia positivamente os lares. Então, meus irmãos, a igreja, ela é um exemplo de santidade.
ela vai influenciar positivamente. A gente sempre vai ver o pastor Fabiano falando sobre famílias aqui na igreja, sempre incentivando a espiritualidade nos lares. A gente está tendo reunião de casais, e nessas reuniões são falados sobre a família. Que a gente possa, caminhar com a nossa família perseverantes em Cristo, nesses tempos de desafios. Que a gente possa ser fortes, instruir os nossos familiares. E se dentro do seu lar tem uma pessoa que não é crente, que você possa pagar um preço em oração por essa pessoa. Não deixe essa pessoa de lado. Ore por ela, pague um preço. Deus, Ele quer transformar o seu lar. Deus, Ele quer mudar o seu lar. Deus, Ele quer abençoar a sua família. Então não perca tempo com esse mundo. Cuide da sua família. Gaste tempo com sua família. Dinheiro, trabalho, não é tudo. Reserve um tempo para a sua esposa, para os seus filhos. Eu tenho um amigo que ele era assim, trabalhava o dia inteiro e à noite ele chegava em casa e ele ia resolver trem do trabalho no celular. Um dia a esposa dele falou, ó, acabou. Chegou em casa, você desliga o telefone e no outro dia cedo você liga. O casamento dele mudou. Se o seu problema é esse, faça isso. Desligue seu telefone. Gaste um tempo com sua família. A família é um bem muito precioso. E por causa dessa modernidade, muitas das vezes a gente tem visto lares sendo destruídos. A gente tem visto cada dia mais lares sendo destruídos por conta da modernidade que vivemos. Amém? Obrigado, Lucas. Gente, estudar é bom. Se você ouviu o Lucas há 4 anos atrás, e você ouve o Lucas hoje, você vê o quanto estudar ajuda a gente a se comunicar, né? Muito bom. Queridos irmãos, neste tempo, pensando sobre família, neste mês de maio, e eu particularmente tenho pensado sempre na família de José, a gente percebe na família de José que nós não temos um mal que surgiu de repente. Quando Gênesis 37 fala, essa é a história de Jacó, e começa a contar a história de Jacó a partir das desventuras de José, nós percebemos que aquele foi um mal que foi sendo desenvolvido com o tempo, porque não se aperceberam que um cupim havia começado a corroer a estrutura da família, uma ferrugem, pequena ferrugem, um pequeno cupim, havia começado a corroer a estrutura da família. E quando a gente não percebe o mal no começo, a gente sofre o mal no fim. É assim em tudo na vida. Se você não consegue perceber o mal quando ele está começando, provavelmente você percebê-lo-á quando ele já estiver atingido a sua casa. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. E eu queria completar só essa reflexão do Lucas. Em Salmo 127:1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando nós vemos em algumas cidades, em poucas cidades do Brasil,
e aí você só vai encontrar mais isso em condomínios fechados, as casas sem nenhuma cerca, sem nenhum muro, sem nenhuma proteção, a primeira coisa que vem à sua mente é: este deve ser um lugar seguro. Porque se não é um lugar seguro, nós, obviamente, construímos cercas, construímos muros, construímos espaço de segurança. Por quê? Porque sempre que a gente quer ter cuidado, a gente cria proteção. A questão é que nós não olhamos para a família dessa forma e, de algum jeito, nós estamos deixando muito desprotegida a família. E eu digo para você que isso não é para a família que está começando. Isso é para a família de sempre. Porque um dos outros erros que nós cometemos é que nós achamos que chega um tempo que a gente não precisa mais cuidar, porque a gente já tem controle de tudo. E que triste ilusão é essa nossa, e pode ser sua também, a ideia de que você está no controle de tudo. Olha, deixa eu falar para você, o maior sinal de ignorância e de burrice nossa é nós acharmos que sabemos de tudo. É um atestado de ignorância você achar que sabe e tem controle sobre tudo. Por isso é importante nós olharmos para a nossa família e pensarmos: nós estamos protegendo a nossa família? Nós estamos criando as cercas necessárias? Deus usa essa figura de proteção, porque Ele diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, nosso adversário, ele é astuto. Ele fica rodeando, procurando brechas. Para quê? Para atacar. Mas veja bem, preste atenção numa coisa: o diabo não cria brechas. O diabo não, o diabo não cria brechas. O diabo não destrói cercas. O diabo entra em espaços que nós damos. Por isso é importante nós pensarmos de que maneira nós temos protegido a nossa casa. E aí, quando eu falo protegido a nossa casa, é nos protegido. Porque se você é alguém que se sente pilar da sua casa, se você é alguém que se sente ali fundamento da sua casa, base da sua casa, você deveria ser a pessoa mais preocupada de todos em se proteger. Porque se ele destrói você, todos os outros então são presas fáceis. Por isso é importante nós estarmos atentos a isso. E lembrarmos que nós temos esse adversário. Um autor diz um negócio interessante, ele diz: olha, o diabo não precisa derrubar sua casa inteira de uma vez. O diabo não precisa derrubar a sua casa inteira de uma vez. Ele começa tirando uma telha, depois uma janela, depois a porta, até que um dia, você olha e não tem mais família. E o dia que você olha e não tem mais família, você vai e diz assim: mas o que aconteceu? Lá naquela telha, lá atrás. Lá naquele tijolo. Lá naquela janela. Que você não foi consertando. Que você não foi remendando. Que você não foi curando. Que você não foi tratando, que você foi ignorando como se não houvesse risco algum, e aí você foi ignorando, e a hora que você se depara com a situação, você diz: uai, o que aconteceu? Vocês vão de convir comigo, que é muito mais fácil arrumar uma janela do que reconstruir uma casa?
É muito mais fácil repor uma telha. É muito mais fácil consertar o que foi quebrado hoje do que tentar reformar a casa inteirinha depois. Então nós precisamos estar atentos todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar atentos a essa questão, por mais que às vezes as coisas fujam ao nosso controle, a gente volta então e assume o controle de novo. Porque obviamente a gente não vai acertar sempre. E sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol de outra, não tem jeito. Eu lembro, desde Porto Velho, quando eu sempre fiz questão de dizer que a Cássia não era esposa da igreja, a Cássia era minha esposa, e os meus filhos não eram filhos da igreja, os meus filhos eram os meus filhos. Porque eu entendia ser aquela uma forma de protegê-la. Porque aqui não é o caso, mas em muitos lugares do Brasil as igrejas matam, destroem a esposa do pastor. Talvez você já conhece alguma história desse jeito. Mas em muitas igrejas há uma especialidade de triturar a esposa do pastor, e começa triturando a esposa do pastor, tritura os filhos do pastor, até que o pastor não dá conta. Quantas mulheres de pastores não frequentam a mesma igreja que o pastor pastoreia, e quantos filhos de pastores já deixaram a igreja que o pastor pastoreia? Vi esses dias uma pesquisa que acho que 60% dos filhos de pastores já não estavam mais na igreja do pai. Então o meu instinto sempre foi o de dizer, olha, a Cássia é um membro da igreja como qualquer outro membro da igreja. Meus filhos são membros da igreja como qualquer outro membro da igreja. Não tem nada de especial. Por isso que eu não gosto da ideia da família pastoral, eu gosto da ideia da família do pastor, porque a família pastoral vira propriedade da igreja, a família do pastor é do pastor mesmo. Aí ninguém pode falar, você é o filho do pastor, você tem que fazer isso, você é a filha do pastor, você tem que fazer isso, você é a esposa do pastor, você tem que fazer isso. Não, não tem que fazer absolutamente nada, tem que fazer o que todo membro da igreja faz, e todo membro da igreja faz o que quer. Por isso nunca nem os obriguei a vir à igreja, porque você não é obrigado a vir, você vem quando você quer, por que os meus teriam que vir? Aí você fala, mas tem salário, não, o único que tem salário sou eu, e que nem diz o Renato, não tem jeito, eu tenho que vir mesmo. Mas é uma forma de proteger. Aí, quando você vai e pensa assim, mas aí você sufoca, não tem jeito. Não tem como, gente, não tem como você cuidar sem tolir. Não existe cuidado sem limite. Não existe cuidado sem cerca. As cercas são importantes, os limites são importantes. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, é uma baita de uma teoria para você ir para o quinto dos infernos. E eu nem preciso relativizar para pensar nisso. Embora a música seja boa, mas como modo de vida não funciona. E aqui nada contra a música, até gosto. Mas como modo de vida não funciona. Então eu preciso pensar assim, se eu não estou descuidando, se eu não estou desprotegendo, porque consertar é sempre mais difícil, gente. Depois ter que sair resolvendo as coisas, juntando os cacos, é sempre mais difícil. Aí junto daquilo que o Lucas falou, para mim a ordem ela é simples, o inimigo quer atacar o casamento, os filhos e depois a unidade de todos. Se não tivermos cerca,
E que cerca é essa? A gente tem preconceito contra a cerca. É engraçado que a gente tem preconceito contra a cerca, né? A gente tem preconceito contra limite. Parece que quando a gente estabelece limite, você está impondo a tua vontade. Não. Quando você estabelece limite, você está impondo cuidado. É só isso. Não existe nada na vida que dê para fazer sem limite. Tudo na vida da gente a gente tem que ter limite. Por que não, quando tratamos das coisas de Deus, não teremos então limites também? Daí, você olha para a sua vida e pensa assim: dentro do nosso espaço de limites, tem presença de Deus? Tem presença de Deus na sua casa? A gente tenta cultivar a presença de Deus na nossa casa? Tem presença de Deus? Tem palavra de Deus? Uma das coisas que eu gosto muito de pensar é: legal, mas o que a Bíblia diz? Porque eu não posso separar e escolher os textos que eu gosto e desprezar os que eu não gosto. É lindo quando eu digo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu me sinto então fortão. Eu amo a parte que diz: todas as coisas me são lícitas. Mas eu preciso lembrar que nem todas me convêm, que nem todas edificam, e que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso é parte do texto. Inclusive esse é um sermão, faz tempo que eu não prego ele. Mas é isso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem todas edificam, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A falta de limite gera o vício. E o vício é simplesmente a ausência do limite completo. Então, o que diz a palavra? Porque se eu tenho a presença de Deus, gente, não tem como ter a presença de Deus sem a palavra de Deus, porque Deus se revela na palavra dele. Então na construção das minhas cercas, tem a palavra de Deus. Na construção das minhas cercas tem os nossos limites. Até onde nós vamos? Até onde nós podemos ir? Além infinito é bonito, mas em alguns além infinito você não consegue voltar. Tem limite? Quais são os limites estabelecidos? Você conversa com a sua esposa sobre limites? Com o seu marido sobre limites? Até onde nós vamos e de onde nós não vamos passar? A falta de limites nos endivida? Essa com certeza, eu tenho ainda 10 minutos, essa com certeza foi talvez o maior dos muitos erros que eu cometi no meu casamento, essa com certeza foi a maior. Num determinado momento da nossa vida, num afã de proteger a Cássia de qualquer forma, eu não estabeleci limites. E sempre quando a gente não estabelece limites, a gente vai se dar mal. Então, para mim não tinha problema nenhum comprar uma bolsa de 3 mil, de 4 mil, de 5 mil, para mim não fazia diferença nenhuma. Pagar R$1.000 num sapato, para mim não fazia diferença nenhuma. Pouco me importava isso. Mas isso pode não importar quando você tem condições. Quando você não tem condições, isso sempre vai te trazer problema. É porque limites desagradam.
Mas eles ensinam e educam também. E aí quando a gente não consegue colocar um limite lá no começo, quando a gente estabelece um limite agora, esse limite fica muito duro, muito doído. Esses dias a Cássia falou, nossa, que legal, que emocionante, nós estamos fazendo conta assim de quanto vai terminar o mês, se a gente vai, tem R$ 200 para quem terminar o mês, nossa, que emocionante isso. Uma experiência que ela nunca tinha tido na vida comigo, porque nunca teve limite. Mas eu sei o quanto me custou isso. Na realidade, o quanto me custa até hoje. Às vezes a gente não quer pôr limite, porque a gente acha que vai magoar. Irmãos, não tem problema nenhum, às vezes, você magoar por causa de limite. É simples. Nem todo mundo que entra na tua casa vai no teu quarto. Não é assim? As pessoas não chegam na casa da gente e vai entrando para dentro do quarto da gente. Não, tem limite. Se eu convidar para mostrar alguma coisa, entra. Se eu não convidar, não entra. Mas eu fui lá, nem me convidou para conhecer o quarto. Não tem problema nenhum, o quarto é meu, você não precisa conhecer meu quarto. É limite. Mas aí eu vou ficar magoado. Não vai mais. Mas não é, gente, visita na casa dos outros não é expedição de turismo, não. Ninguém precisa sair conhecendo todos os cômodos da casa para sair feliz da tua casa, não. Agora, óbvio, você vai lá, está reformando a casa, o apartamento do irmão Wellington, quem foi lá no apartamento do irmão Wellington sabe que ali foi uma transformação da água por vinho, né? Da água por vinho. O irmão Wellington pegou o negócio lá, ficou, parece um bunker, o Zen. Você olha por fora, não dá nada. A hora que você entra, que nem parece que você está no lugar que você estava. Nem combina, é de tão bom que é. Então está reformando, vai lá, você mostra, aqui vai ser o closet, aqui é o closet, aqui. Cara, é isso. Agora, toda vez que eu for na casa do irmão Elton, agora eu vou falar assim, não, deixa ele lá no quarto. Não, irmão, tem limite, a gente tem que ter limite para tudo. Vamos sair hoje? Vamos, mas vai sair todo dia? Não vai. Não vai, tem que ter limite. E quem é que gosta de limite? Ninguém. Mas é bom, é saudável, preserva a vida, preserva as finanças, preserva o casamento, porque consertar, gente, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Os meninos que estão mais novos aí, que vão arrumar se você não cuida, se você não estabelece no começo, depois para implantar no meio é ruim. É na empresa. É engraçado que boa parte de nós sabe que na empresa existe um limite. Agora, lógico, em alguns órgãos não existe limite porque é uma bagunça. Mas eu estou falando de empresa, de coisa séria. Tem hora para chegar. Quem trabalha, irmãos, quem trabalha para os outros sabe, tem hora para chegar. Não tem hora para chegar? Mas eu chego a hora que eu quero. Não. Segundo a Bíblia, chegar a hora que quer é pecado. Porque se você tem compromisso, você tem que cumprir com o compromisso que você tem. Eu nem reclamo dos irmãos que chegam atrasados no culto, porque eu já fico feliz de vocês virem. A única coisa que me incomoda um pouco é que os que chegam atrasados do culto chegam antes do horário do filme no cinema. É só isso que eu nunca entendi na vida. É por que você consegue chegar e assistir todos os trailers antes do filme, você consegue assistir, nem acendeu direito a luz, você já está lá no cinema, com o seu pacotão de pipoca. Aí para o culto você chega a hora que você quer. Sabe o que você diz? Você diz assim, olha, existem prioridades na minha vida, e o cinema para mim é muito mais relevante que uma igreja, que a igreja para mim não serve para nada. A gente tem que ter limite na vida para tudo. Então, a palavra de Deus, ela vai estabelecer limites, gente. E os limites precisam ser cada vez mais claros. Não tenha medo de dizer não quando for para proteger. Não tenha medo de dizer não
se é para proteger. Por último, Colossenses diz: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Não há um ambiente melhor de se viver e um ambiente mais seguro de se viver do que o ambiente onde o amor e o perdão reinam. Gente, amor e perdão deve ser a base do nosso relacionamento. Amor e perdão. Mas por que o perdão? Por causa das nossas imperfeições. Gente, se você convive com alguém que você nunca precisou perdoar, na realidade você está com um problema com essa pessoa, porque você não está vivendo com uma pessoa. Nem a geladeira da gente é assim, às vezes eu abro, ela fica com raiva dela, preciso perdoar ela porque não tem nada dentro. Ela está perdoada. Infeliz. Mas vê se se enche. Não há convivência sem perdão. Porque não existe relação perfeita. Então é assim, ó. Não é o amor que nos mantém juntos, gente. O amor nos une. O que vai nos manter juntos é o perdão. Porque se você não perdoar, mesmo amando, você não consegue andar junto. O amor é o vínculo da perfeição, ele nos junta, mas o perdão, se não tiver perdão, ele racha com a gente. Então, nesses ambientes de proteção, preciso saber, e o outro precisa saber, e os nossos filhos precisam saber, que na nossa casa tem amor e perdão. E aí, irmãos, isso se precisa ser estendido para o filho que tem um comportamento que você não gosta. Eu encerro nessa manhã lembrando, e já disse uma vez, a minha casa, a casa da minha mãe, lá em Presidente Médici, sempre foi uma casa de porta aberta, literalmente. A porta da frente da nossa casa não trancava. E a minha mãe, com um coração enorme, ficou com os 3 filhos. Meu pai foi embora, minha mãe ficou com 3 filhos. Uma especial, que era a Kika, um especial, que era eu, e a outra especial, que era a Thelma, porque lá em casa os 3 são especiais, né? A Kika nasceu com síndrome de Down, a Thelma nasceu faltando um parafuso, e eu nasci sem ouvir direito. Mas sabe o que tinha muito na nossa casa, lá em Médici? Lésbica, que na época ainda era popular chamar de sapatão. Agora, acho que os pés diminuíram. Gay. E de vez em quando, uma menina ou outra de vida torta. Porque numa cidade pequena, todo mundo sabe quem trabalha na zona. Não é segredo para ninguém. E sabe por que eles iam parar lá em casa? Porque o pai crente, pastor da igreja, mandava embora, jogava na rua. Porque a mãe mandava embora porque não aceitava ter o filho gay, porque o pai expulsava de casa, porque era da roça e os pais mandavam embora e eles não tinham para onde ir. E a minha mãe nunca teve coragem de dizer assim: por causa do jeito que você é, você não pode comer aqui em casa. Então nós crescemos numa casa que nem se eu quisesse, irmãos, eu posso virar o crente mais quadrado do mundo, eu não consigo ter preconceito. Porque eu sei que gente é gente. Então lá em casa, ninguém foi criado com preconceito, porque lá em casa nós entendemos que a nossa casa é um ambiente de amor e perdão. Quantos dos meus colegas, duros, rudes, violentos, por causa do comportamento dos filhos, ou dos filhos dos outros, quando chegou na casa deles, agora eles sofrem, porque como é que você vai fazer? Agora é a tua vez de mandar o teu filho embora? Agora é a tua vez de botar a tua filha na rua, porque ela não é do jeito que você queria que ela fosse? Eu só queria te lembrar uma coisa: nem você é do jeito que você queria ser. Nem você é do jeito que você queria ser.
Porque se você acha que você é do jeito que você queria ser, você não passa de um grande ou de uma grande soberba. O amor e o perdão serve de fundamento e base para toda casa. E amar e perdoar, irmãos, não é concordar com tudo. Há limites estabelecidos. Havia um limite na casa da minha mãe. Acolhe, mas agora tem que trabalhar. Então, vai arrumar um emprego, vai arrumar um lugar para morar. Não vai ficar para sempre. E por que não fica para sempre? Porque tem que ter espaço para outros. Porque a gente não tinha tanto quarto assim. Mas há limites, inclusive, irmãos, no ambiente de amor e de perdão. Não é porque é um ambiente de amor e de perdão que pode tudo. Agora, certo é que a ausência de perdão é a porta mais escancarada que nós podemos abrir para Satanás. Não tem uma porta maior. A ausência de perdão não pode ser chamada nem de brecha. Porque brecha é um espaço estreito. Não, a falta de perdão é quando você escancara as portas da sua vida para o inimigo. A falta de perdão, você escancara as portas da sua casa para o inimigo. Por isso, ao pensar em ser vigilante, em proteger a sua família, proteja também o seu coração. Eu arrisco a dizer para os irmãos, não há comunhão plena com Deus sem perdão. Não há. Não, eu não perdoo, mas estou vivendo bem com Deus. Não está. Não se iluda, não está. Eu estou fazendo do jeito que eu quero, mas eu estou bem com Deus. Não está. Não está. Não se iluda, não se engane. Não seja tolo. Não seja tola. Eu estou com o meu coração cheio de ódio, mas eu estou bem com Deus. Eu não perdoo o meu irmão, mas eu estou bem com Deus. Eu não perdoo o meu pai, mas eu estou bem com Deus. Eu não perdoo a minha mãe, mas eu estou bem com Deus. Não está. Você está se enganando, e permita-me dizer isso. A falta de perdão é uma parte de treva na vida da gente. É uma parte de treva. E não há comunhão entre luz e treva. Não combina. Não combina. Porque a falta de perdão não nos dá paz. Não, eu estou em paz. Gente, pensa num povo desresolvido. Pensa num povo desresolvido, iludido, que celebra o auto-engano. É alguém que diz que não perdoa, mas vive em paz. É a mesma coisa de você falar que seu dente parou de doer porque você arrancou. Está faltando alguma coisa? Não está completo. Então, quando nós pensamos em proteger a nossa família, nós precisamos também criar no ambiente da nossa família um ambiente de amor e perdão. Era isso. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu espero cada um de vocês nessa noite. Antes de nós terminarmos, eu queria que nós orássemos pelo pastor Sebastião Paulo, né? Que nós orássemos pela saúde do pastor Sebastião Paulo, tá bom? Você curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai querido, que a nossa casa seja um ambiente seguro, um ambiente de paz, de comunhão, de amor, de celebração da Tua presença e cheia da Tua palavra. Que o diabo não encontre espaços para nos acusar e nem nos destruir.
Que o teu nome seja exaltado e glorificado sobre todo nome. Que o Senhor abençoe a família, a casa de cada um. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor abençoe os nossos pais, que o Senhor abençoe os nossos relacionamentos, que o Senhor continue abençoando, meu Deus, os nossos vínculos de amizade, que o Senhor continue nos abençoando. Oramos também nesta manhã, de maneira especial, já oramos pela vida da Márcia, oramos pela vida do Sebastião Paulo. Meu Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe o tempo de serviço, o tempo de dedicação, o tempo dedicado à sua obra, e o Senhor sabe também o tempo dedicado a esta igreja, a essa comunidade de fé. Queremos de alguma forma retribuir isso com a nossa intercessão neste momento que Ele precisa de nossas orações. Nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Senhor o abençoe. Abençoe em todo o tratamento, abençoe em tudo, e que tudo vá bem na vida dele e de sua família. E que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, ao nos trazer aqui nesta noite, porque só o Senhor pode nos trazer aqui essa noite. Às vezes o desejo da nossa carne, as nossas impossibilidades, as próprias artimanhas do inimigo podem nos atrapalhar, mas o Senhor pode nos trazer aqui nesta noite, e ao nos trazer aqui nesta noite, que mais uma vez o Senhor ministre aos nossos corações, que seja um tempo de cura, de libertação, que seja um tempo, meu Deus, da proclamação da Tua palavra, e que seja um tempo de louvor ao Senhor, e que o Teu nome seja glorificado sobre todo nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe, viu? Eu queria agora eu preciso tratar um